A Torá é dividida em 5 Humashim. A palavra Humash é uma linguagem de Hamesh. Hamesh quer dizer 5. A Torá tem 5 livros. O nosso livro, agora, Humash Dvarim, é o último livro da Torá. E nesse livro, Moshe Rabbeinu, ele dá uma grande bronca no povo de Israel inteiro, antes dele falecer. A parashá inteira, vamos dizer que ela é uma grande bronca. E, fora o fato de termos nessa parashá 2 mitzvot, uma mitzvah, as duas relacionadas ao tribunal rabínico, uma mitzvah que o rabino, por um lado, ele deve ser uma pessoa simpática, agradável, por um lado, ele não pode ter medo de ninguém, para fazer parte desse tribunal rabínico, mas o principal da parashá, mesmo que esses 2 mandamentos que se encontram nela, eles parecem passar despercebidos, que o principal da parashá é que Moshe Rabbeinu ele vai dando bronca, uma bronca atrás da outra, em todo o povo de Israel. Ele faz um resumo de muitos casos que o nosso povo teve no deserto, muito trabalho que eles deram para Moshe. E agora se faz uma pergunta simples. Moshe engoliu tanto sapo durante 40 anos. E de repente, antes de morrer, ele estoura e ele começa a dar bronca em todo mundo? Não, não é isso. Não foi uma coisa natural. Foi uma coisa premeditada. Está escrito Maaseh Avot Siman Labaneim. As atitudes dos nossos patriarcas, elas são um sinal para nós que somos os seus filhos. Yaakov, nosso patriarca, teve vários problemas com os filhos. Um dos problemas foi que na família de Yaakov tinha 2 times. Tinha o time da Leá. A Leá era forte. Ela era, vamos dizer assim, um Esav em aspecto feminino. Ela teria que ser a esposa de Esav. E se casou com Yaakov. Mas ela era uma pessoa gvurá. A Rachel já era uma pessoa alegre, uma pessoa amável. A Leá, quando Yaakov viu ela estava chorando. Os olhos dela estavam fracos de tanto chorar. Então elas tinham ambientes diferentes à volta delas. Então a escrava, a serva da Rachel, ela fazia parte do time da Rachel. Ela estava no ambiente da Rachel. Então, ela é uma pessoa que aprendeu com a Rachel como se comportar. Quando a Rachel faleceu, o Yaakov ele foi morar na tenda da serva da Rachel, que fazia parte do mesmo time, tipo o ambiente Rachel. O Reuven, o filho mais velho de Yaakov, era filho da Leá. Ele ficou muito bravo. Ele falou, agora minha mãe está passando vergonha. Que até agora, tá bom, Yaakov tinha 2 esposas, cada esposa tem uma serva. Então, o Yaakov teve filhos com as 4, teve filho com as esposas, e as esposas pediram para ele ter filhos com as servas também. Mas agora, para ele morar com alguém, depois que a Rachel faleceu, o Reuven disse que ele tem que morar com a minha mãe, com a Leá. O que ele fez? Ele aprontou como se ele tivesse tido um caso com a serva da Rachel e causou para o Yaakov que o Yaakov não pôde mais se relacionar com a serva e teve que, consequentemente, teria que mudar para a tenda da Leá. Quer dizer, ele fez com que o Yaakov não pudesse mais morar com a serva da Rachel. Quer dizer, o time da Rachel terminou assim. Então, Yaakov nunca, na vida inteira dele, ele nunca deu bronca em ninguém. Antes de morrer, ele estava de cama. Ele chama todos os filhos. Ele fala para o Reuven, você foi precipitado. Você me aprontou aqui, você foi descontrolado.
deu aquelas broncas enormes e a pergunta que se faz, todos os mefarshim perguntam, todos os estudiosos da Torá perguntam, por que ele esperou até o fim da vida dele, quando ele já estava doente de cama, para dar essa bronca? Ele podia ter dado a bronca na hora que aconteceu. E a explicação para isso é simples. Jacob tinha um irmão, Esav. Esav era o tio playboy. Era o tio que deixava fazer tudo. Era o tio que pagava tudo para quem quisesse fazer coisa ruim. Esse tio estava à disposição. Ele estava sempre esperando que um dos sobrinhos, na hora que brigar com o pai, vai mudar para o time dele. E aí ele vai levar esse sobrinho para mulheres e para comidas que ele não conhecia e fazer coisas assim para idolatrias e para levar o sobrinho aí para curtir tudo que tinha de bom na antiguidade. E disso o Jacob tinha medo, que se ele desse uma bronca, o Reuven, ele iria ter que sair de casa, ele iria ficar com vergonha do pai. E ficando com vergonha do pai, ele iria morar com o tio. E o tio iria levar ele para o mau caminho com toda a boa vontade. Tipo, iria ter o prazer em levar ele para o mau caminho. Então, o Jacob resolveu não dar bronca até o final da vida dele. Agora ele falou, agora eu vou morrer mesmo. Você não vai passar vergonha. Eu te dei a bronca, morri. E você não vai precisar fugir de casa, que não tem mais casa. O pai já está morto, acabou. Então não se preocupa, pode continuar aqui. Vocês vão ficar aqui depois de mim. Então, Moshe Rabbeinu aprendeu com Yaakov como dar uma bronca. Ele imaginou assim, sem bronca, já fizeram o bezerro de ouro, já queriam voltar para o Egito, sem bronca, já não queriam ir para Israel. Então, ele resolveu, o Moshe aprendeu com Yaakov que ele só vai dar a bronca antes dele morrer. Na hora que ele sabe que agora, olha, terminou, agora ele vai morrer, então ele pode dar bronca a todo mundo. Então, ele deixou essa hora da bronca para o final da vida dele. E uma coisa que sim, muito interessante que nós vemos na nossa parashá, que ele cita nessas broncas também, Moshe Rabbeinu, um assunto muito interessante. A gente sabe que a situação do povo de Israel naquela época lembra muito, tinha uma piada, uma vez contaram que o Bibi Netanyahu reuniu todo o gabinete e falou, gente, eu vou contar isso para vocês não contam para ninguém, mas o nosso país faliu. Não temos mais como pagar os funcionários públicos, não temos mais como comprar combustível para os tanques de guerra, para os aviões, nada, o nosso país faliu. O que vocês me aconselhariam a fazer? Aí, uma das pessoas lá, um dos ministros, falou, vamos fazer uma guerra contra os Estados Unidos, eles vão ganhar. E depois eles vão fazer para a gente um plano Marshall, como fizeram na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, e vão tirar a gente do sufoco. Aí todo mundo falou para ele, olha, a ideia é fantástica, ela só tem um problema. E se a gente ganha essa guerra, o que a gente faz? Combustível aqui para os nossos aviões a gente não tem. Se a gente ganha, o que a gente faz? A gente não vai ter como dominar os Estados Unidos. A gente não... Então, o que Moshe Rabbeinu, na verdade, estava propondo para o povo de Israel era uma coisa assim, saímos do Egito, Deus fez milagres, agora a gente está indo para um lugar que é uma terra pequena com 31 reis. O que quer dizer? Que cada centímetro lá é tão valioso, é tipo você pega assim, Europa e Brasil, a Europa inteira entra dentro do Brasil. Então você fala, a Inglaterra estaria disposta a trocar com os brasileiros, trocar a Inglaterra pelo Brasil, porque o Brasil é maior? Não, porque lá é menor, mas é de maior qualidade. Então, aquela terra, ela tinha 31 reis, quer dizer que a qualidade dela era tanta que
É tipo você falar hoje, olha, nós judeus vamos lutar contra a Europa e Estados Unidos e a gente vai ganhar. E se a gente ganhar, o que a gente vai fazer agora? Se a gente ganhar. Então, Moshe Rabbeinu começa a explicar para o povo, falar, olha, vocês se lembram desses grandes reis, dos 31 reis, os maiores eram o Og, Melech HaBashan, e o Sihon, Melech HaMori. Og, Melech HaBashan, esse rei chamado Og, ele é o sobrevivente dos gigantes. Existiram gigantes. Vocês podem ver nos desenhos animados, eles copiaram da nossa história, que a Torá conta que existiram gigantes. E o Amrafel, na época do nosso patriarca Abraão, o Amrafel ele tinha poderes lá que ele conseguiu matar os gigantes. E sobrou um gigante. Ele foi sobrevivente do Amrafel que matou todos os gigantes. E esse gigante era o Og. Og, o rei de Bashan. A gente vê que quando os espiões foram para Israel, foram para a Terra Prometida, eles falaram que tinham lá gigantes. O Ahiman, Sheshai, Talmai, não sei, Ahiman, Sheshai, Talmai era da época do Abraão, mas não sei quem que era na época dos espiões, não conheci lá pessoalmente, não estive lá. Mas eles contam que tinham gigantes, mas na verdade pode ser que a gente está falando de dois tamanhos. A gente está falando de pessoas muito grandes ou a gente está falando de gigantes de verdade. O Og, ele era o único sobrevivente dos gigantes de verdade. E esse Og foi contratado por todos os reis da Cananeia para proteger. Ele era o rei da fronteira. Ele era o que ia proteger do inimigo. E agora, imagina, o povo de Israel inteiro não tinha como fazer uma guerra contra o Og e vencer. E aí surgiu uma ideia fantástica. Um velhinho de 120 anos de idade, com um cajado que era do tamanho dele, e o velhinho conseguir dar um pulo da altura dele e dar uma cajadada no calcanhar do gigante e matar o gigante. Ninguém imaginaria, se o povo inteiro não tem como matar um gigante desses, imagina Moshe Rabbeinu, com 120 anos de idade, conseguir dar um pulo. Moshe Rabbeinu diz a Gemara, a gente fala sobre medidas de pessoas, você sabe que se você for para um museu, até, não sei, tem pessoas que já visitaram navios antigos, mas vai no museu, mede uma cama de 200 anos atrás. A não ser que sejam coisas muito luxuosas, uma cama normal. Uma cama normal de um navio, uma cama normal de um museu. Você vai ver que não tinha 2 metros a cama. Você que é alto, principalmente, as camas eram pequenas, porque antigamente as pessoas eram menores. Aí foram para os Estados Unidos, ficaram maiores. As pessoas ficaram mais altas. Geralmente as pessoas antigamente eram menores, não tinha comida, não tinha tantas vitaminas, tantos agrotóxicos, tantas coisas que colocam no tomate para o tomate crescer, e no fim quem cresce somos nós. Então, a gente sabe que em cada geração, até a gente, em relação aos nossos pais, nós somos maiores. Na geração de Moshe, diz a Gemara que Moshe Rabbeinu, ele tinha 10 amot. Se você pega o amá de hoje, essa medida, dá 5 metros. Moshe Rabbeinu tinha uma altura de 5 metros. Então a gente não sabe se todo mundo na época dele tinha 5 metros, os judeus da época. Se todo mundo era maior e ele era pequeno, ou se todo mundo era menor e ele era maior. Não foram encontrados os ossos dos judeus que faleceram no deserto. Aquela geração que morreu e foi enterrada lá, a gente não sabe o tamanho deles. Não tem como comparar eles aos egípcios, porque era outro povo. É tipo você comparar 2 povos. O povo judeu era outro povo. Tinha outras medidas. Mas a Gemara conta que Moshe Rabbeinu tinha 5 metros de altura. O cajado dele tinha 5 metros.
ele deu um pulo de 5 metros, ele deu uma cajadada no calcanhar do Og. O Og tinha levantado uma montanha assim na cabeça para atacar no povo de Israel, e ele cai com a montanha na cabeça e morre. Então Moshe Rabbeinu já falou para o povo, olha, tá vendo, vocês estavam com medo, né? A gente vai lutar contra os Estados Unidos e se a gente ganhar, então aqui estamos lutando contra uma coisa muito mais complicada e a gente já ganhou. Aí ele lutou contra o Sihon. O Sihon dizem que a diferença entre o Og e o Sihon é que o Sihon ele morava em Heshbon. Dizem que se essa cidade de Heshbon tivesse cheia de mosquitos, ninguém nunca conseguiria conquistar ela, porque a cidade era forte. O Sihon sozinho, sem a cidade, também ninguém conseguiria vencer ele. Quanto mais o Sihon dentro de Heshbon. Moshe Rabbeinu falou, a gente ganhou dele também. Quer dizer, quando a gente fala já sobre milagres, quando Deus quer dar para nós alguma coisa, Deus já leva tudo isso em conta, que a gente vai precisar de milagres para poder entrar nessa terra, para poder dirigir a terra. Em outras palavras, Moshe Rabbeinu, ele conta para o povo, tipo assim, ele fala, vocês não tinham motivo para reclamar tanto. Vocês viram que no começo deu certo, a gente saiu. Vocês viram que agora deu certo, o maior perigo eram esses 2 reis. Os outros reis têm menos força, então se a gente venceu milagrosamente esses 2, a gente vai vencer os outros também. Então, vocês não tiveram motivo para reclamar esses 40 anos. Então, Moshe Rabbeinu, ele dá uma bronca atrás da outra, e no meio, uma das coisas que ele fala é Belamakir Natat et Gilad. Então, o Makir, ele se refere ao Makir ben Menashe, que a tribo de Menashe, ela recebeu um lugar, essa tribo de Menashe, ela ia de ponta a ponta, a superfície dela começa nas montanhas de Gilad, e ela ultrapassa depois para dentro de Israel, de um modo que essa tribo, ela vai ter 2 lados, vai ter um lado dentro de Israel, um lado fora de Israel, e a fronteira tipo de Israel para fora de Israel vai passar no meio. Mas essa tribo por dentro não tem fronteiras, quer dizer, o governo da tribo, ele tem os 2 lados. E Moshe Rabbeinu, ele fala, Makir ben Menashe. Ele está se referindo a essa tribo, mas ele se refere a ela de uma maneira que está citando o patriarca da tribo. E para ele eu dei o Gilad, mas na verdade ele está dando esse Gilad para quem está vivo agora, não para quem estava 200 anos antes. Então por que ele usa essa linguagem? Essa que é a pergunta. Diz o Rav Moshe Weber que você tem que analisar essa linguagem da seguinte maneira. Belamakir, para quem conhece, Natat et Gilad. Eu dei o Gil, a alegria, Ed, como testemunha. Deus está falando para o nosso povo. Para quem me conhece, eu dei a alegria como testemunha. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que no meio de todas essas broncas, quem sabe o que é Deus, quem sabe o que é Moshe Rabbeinu, pode ficar alegre. Que as broncas, elas são para o nosso bem, elas são para corrigir a nossa medida, para a gente parar de reclamar. Mas você sabe que Deus é a essência do bem, e a natureza de quem é bom é fazer o bem. Você sabe que o Moshe Rabbeinu é o mais humilde de todos os homens. Então tudo isso que vocês estão levando bronca, mas quem me conhece, quer dizer, quem conhece Deus, a testemunha para isso é que ele está alegre. Então, esse é o foco principal aqui. Quer dizer, o motivo das broncas é só para corrigir
nosso problema de reclamar, fazer nossas reclamações. Essa Parashá, Parashat Dvarim, ela é chamada de Dvarim porque cada Parashá, o nome da Parashá é o primeiro substantivo que aparece na Parashá. Sendo que ela começa com as palavras Elo Dvarim, então o primeiro substantivo é a palavra Dvarim. Aí Ele Dvarim Asher Diber Moshe. Então, Ele Dvarim, o nome dela fica Dvarim. Sempre o nome da Parashá, o primeiro substantivo do assunto da Parashá. Então, a gente ganha aqui um monte de broncas. E essa Parashá sempre vai cair nessas 3 semanas quando tem o Tisha B'Av. Do Yud Zayin Tammuz até o Tisha B'Av. Então, porque nessas 3 semanas a gente leva um pouquinho de bronca. Vamos chamar isso de, essas 3 semanas é o carnaval dos demônios. Os demônios estão soltos. Por quê? Nessas 3 semanas a gente recebeu no passado o castigo por tudo que fizemos de errado. Então, esses dias, Deus me livre, reacontecem. Então, por isso a gente nesses dias tem que tomar muito cuidado. A gente não pode ficar bravo, não pode gritar, berrar, bater de jeito nenhum, porque as coisas aí estão soltas e começa pequenininho e o negócio termina grande. Mas a gente tem que acrescentar nessas 3 semanas no assunto de amor gratuito. Sendo que o Beit HaMikdash foi destruído por causa de ódio gratuito. Diz a Gemara o que é ódio gratuito. E a Gemara conta várias histórias de coisas horríveis que aconteceram por causa de um motivo muito pequeno. Hoje em dia, nos Estados Unidos, tem pessoas que saem atirando por aí. E aí conseguem prender o atirador, depois de ele ter assassinado 20, 30 pessoas. E todos os jornais estão perguntando qual é o motivo que ele fez isso. Isso é muito importante. Então, de vez em quando, o motivo é que ele pertencia a um povo oprimido, e ele foi oprimido, e agora ele reagiu contra a opressão. E mesmo que ele é um assassino, mesmo que, de acordo com o estado onde ele fez os assassinatos, ele vai ser condenado à morte, mesmo assim a opinião pública diz que, olha, ele teve um bom motivo, coitado, né? Ele de assassino, ele virou um coitado, dependendo do motivo que causou para ele fazer isso. Agora todo mundo concorda que se a pessoa estava fumando um cigarro, o cigarro caiu da mão dele e ele deu 200 disparos por causa disso, todo mundo vai falar, isso é um assassino de verdade. Esse tem que matar mesmo. Por quê? Ele é um assassino. Olha, ele por causa de um motivo tão pequeno, ele faz uma coisa tão grande. Então, o que a Gemara nos conta aqui sobre essas 3 semanas, todas as histórias da destruição do Beit HaMikdash, ela está falando sobre isso. Que ódio gratuito quer dizer ódio com motivo muito pequeno, ou até sem motivo nenhum. Então, por causa disso o Beit HaMikdash foi destruído, por causa disso a Terra Santa foi destruída, por causa disso a gente está hoje no Brasil. Se não fosse isso, a gente estaria na nossa Terra Santa. Por causa disso, hoje o Estado de Israel é o que é, que o lugar onde está teria que ser o Beit HaMikdash, é patrimônio tombado da Unesco, quer dizer, Israel não tem. Por causa disso, a autonomia dentro de Israel joga mísseis dentro de Israel e o governo de Israel não pode desfazer a autonomia. Mesmo que aqui o governo federal desfez a autonomia das favelas no Rio de Janeiro, né? Qualquer país do mundo, quando te joga alguma coisa, você pode ir lá e desfazer a autonomia. E Israel está numa situação assim que, com todos aqueles armamentos, eles não conseguem desfazer essa autonomia e sempre tem mais chuva de mísseis que cai em cima. Então a gente não pode chamar o Estado de Israel, dizer que saímos do exílio,
Hoje a gente pode morar em Jerusalém e ver a mesquita lá no lugar do Bet HaMikdash, fotografar um patrimônio tombado da Unesco. Então hoje a gente não chama isso, a gente está no exílio, tanto no Brasil quanto em Israel, a gente está no mesmo exílio. Lá é o exílio na Terra Santa, aqui é o exílio na Terra que não é santa, mas exílio é exílio, até Mashiach chegar. Então, o conserto para a gente sair do exílio, para a gente sair da Galut, para que o mundo inteiro tenha essa transformação, para que a Terra se encha do conhecimento divino, para que esse mundo fique um mundo melhor, está dependendo de nós. Da gente ter amor gratuito para consertar o ódio gratuito que causou o Corban. E amor gratuito, da mesma maneira que ódio gratuito quer dizer muito ódio por causa de pouco motivo, amor gratuito quer dizer muito amor por causa de pouco motivo. Quer dizer, mesmo que a gente não tenha motivo nenhum para amar o próximo como a si mesmo, mesmo assim a gente ama exageradamente ao próximo como a nós mesmos, com motivo muito pequeno, sem motivo nenhum. Então, Arizal, hoje é o Yortzeit do Arizal, o Arizal fala, a pessoa, antes de rezar, antes de pedir para Deus alguma coisa, ele tem que falar, Areini mekabel alai mitzvat aseh shel be'ahavta l'reacha kamocha. Eu recebo sobre mim um mandamento divino de faça, de ame ao próximo como a si mesmo. Aí depois que ele falou isso, depois que ele assumiu que ele ama o próximo como a si mesmo, aí ele pode pedir alguma coisa para Deus. Por quê? Porque da mesma maneira que ele, por nenhum motivo, ou por pouco motivo, ele está disposto a amar o próximo como a si mesmo, e o que a gente está pedindo para Deus é isso. A maioria das coisas que a gente pede, talvez a gente não mereça. Não por causa de coisas que fizemos nessa reencarnação, pode ser que por motivos de uma reencarnação anterior. Então a gente diz para Deus, da mesma maneira que o outro não me desperta amor nenhum, e mesmo assim eu amo o próximo como a mim mesmo, eu assumo que eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Então, estou no direito agora de pedir para Deus também a mesma coisa. Para Ele me dar o que eu vou pedir na minha reza, mesmo sem ter motivo para isso. Então, esse ano, o Tisha B'Av cai no Shabbat, a gente vai tomar vinho, comer carne, então que seja vontade divina, que da mesma forma que o Tisha B'Av vai cair no Shabbat, ele vai virar uma festa, a gente vai no Tisha B'Av, vai tomar vinho, comer carne, o jejum vai ser empurrado para o domingo, que seja vontade de Hashem, que já da mesma maneira que o Tisha B'Av foi empurrado para o domingo, que ele já seja empurrado da nossa história, e essas festas, esses jejuns se transformem em festas. E eu desejo a todos muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Kol tov v'betzlacha.